Olá, Ricardo. Ricardo, Aí, Urânio, tudo ok? como vai, querido? Tudo bem? Você me ouve? Olá, Vamos olá, tudo começar, está bem? só toda a gente a regressar à sala, Tranquilo, ok? sem E pressa. mais 2 minutos, 2 minutos e vamos sentar as pessoas, ok? Ok, amigo. Está correndo bem. Que bom, que bom. Parabéns aí por tudo. Obrigado. Olha quem está aí. Ah, tu não conheces o Urânio, tu não conheces o Urânio, pá. Conheço, mas não conheço. Vamos então dar início ao nosso trabalho. O Enneagrama revela não só as nossas virtudes, mas também os nossos maiores desafios. Os impulsos que nos movem, por vezes, desafios. Já hoje falámos de caixinhas, já hoje falámos de chaves. Para nos ajudar a compreender melhor estas dinâmicas, vamos receber o Urânio Paz, um dos grandes nomes do Enneagrama do mundo, que nos traz sobre o tema as 9 chaves da transformação do Enneagrama. Em direto de Londres, muito bem-vindo, Urânio. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Ricardo. Olá a todos. Vocês me ouvem? Me veem? Me ouvem? Me veem? Mais um. Ok, ok. Falando. Que bom vê-los todos. Saudade aí da Terra da Luz. E um prazer estar com vocês, apesar de precisar desta vez estar online, à distância. Vejo aqui ao longe algumas carinhas conhecidas, me dá alegria de vê-los. E precisei estar online porque eu começo retiros aqui em Londres na segunda-feira. Bom, o meu tema é, como foi dito aí pelo Paulo, as 9 chaves da transformação com o Enneagrama. E o objetivo desse tema é, comunicar aquilo que na CP Enneagram, que é a nossa escola, nós entendemos que é o mais importante para a pessoa que usa o Enneagrama e é comprometida com o seu autodesenvolvimento, aquilo que é realmente o mais importante para ela fazer depois que ela descobre o seu tipo no Enneagrama. O Enneagrama não é um sistema de explicação só de como funcionamos no nível da personalidade. Ele é um sistema de transformação. Para honrá-lo, é absolutamente essencial que a gente pense em quem a gente pode ser, quem podemos ser, e não quem somos hoje. E o que, na verdade, é quem podemos voltar a ser. É uma recordação de si. E eu não sei se vocês já notaram que uma vida inteira não é suficiente para fazermos tudo que é necessário do ponto de vista de autodesenvolvimento. Então, se não tivermos foco naquilo que realmente nos transforma e nos perdermos aí em um monte de outras coisas que são periféricas, não chegaremos lá. E como saber o que é central e o que é periférico? E é isso que eu vou tentar falar hoje. E lembrando que o trabalho de autodesenvolvimento precisa ser simplificado de alguma forma, alguns poucos itens, e aqui eu vou tratar do que chamamos de 9 chaves, porque é muito complexo fazer o trabalho em si mesmo.
Eu costumo dizer que é a segunda coisa mais difícil na vida. A primeira é ser mãe, né? Às vezes ser pai também, se a pessoa é comprometida com a paternidade, mas ser mãe acho que é mais difícil. A segunda é o trabalho interior, que já é profundamente difícil. Então, rapidamente, uma história de como surgiram essas 9 chaves. Há muitos anos atrás, a Helen Palmer me convidou para fazer uma aula num congresso na China, para uma comunidade de Enneagrama na China. E ela me disse assim: os chineses precisam de orientação sobre o que fazer depois do tipo, porque eles não têm tanta experiência, precisam de algo mais didático do que fazer, e precisamos falar isso sobre ele. Aí eu fui lá, mas antes eu preparei a aula, e quando eu terminei de preparar a aula, eu notei, não é para a China, é para todos nós. E quer saber? Nenhum de nós faz essas coisas. E por isso que a gente roda em círculos, só achando o Enneagrama interessante, mas não conseguindo uma transformação mais completa e mais profunda. Porque a verdade é que conhecer o Enneagrama e o próprio tipo é uma condição necessária, mas completamente insuficiente para a transformação. E muitas vezes a gente identifica padrões, mas não faz nada a respeito. E quando eu dei a aula para os chineses, e há muito tempo eu tenho continuado dando aula lá, né, um dos países em que eu e a minha sócia Beatrice Chestnut, na CP Enneagram, ensinamos com frequência, né, a gente ensina mais em São Francisco, Londres, Xangai, São Paulo, e aí fazemos outros cursos em outros lugares. Eu notei que os chineses, depois de um tempo lá, os chineses não têm nada de menos preparados do que nós. Aliás, tem algumas vantagens em relação a nós. Então, isso daqui serve para nós, para mim, para você, né? E isso é algo que procura, então, identificar aquilo que é fundamental e separar o joio do trigo também, do ponto de vista de teorias e abordagens que já não são atuais, que já não são aceitas, mas que continuam sendo implementadas por muita gente. Então, com o tempo, esse trabalho das 9 chaves evoluiu e mudou. As 9 chaves hoje já são outras. E principalmente porque na CP Enneagram nós desenvolvemos o nosso próprio modelo de níveis de consciência dentro do Enneagrama. Para nós, o Enneagrama é algo estéril, se não pensarmos na dimensão vertical da transformação dentro do nosso tipo, e não com outros perfis. E, por isso, falamos de níveis de consciência que podemos alcançar se fizermos o trabalho em cima dessas 9 chaves. E a primeira chave é justamente essa: mapear o nosso atual nível de consciência, de preferência utilizando um modelo bom. E, modéstia à parte, eu acho que o modelo que há anos temos desenvolvido é um bom modelo sobre isso. Não é o único, mas eu acho que é bom porque é baseado no próprio símbolo do Enneagrama, tem raízes em tradições espirituais importantes da história da humanidade, e aí nós agregamos muito da nossa experiência, falando também dos 9 tipos, nesse modelo de níveis. E a gente tem que fazer esse mapeamento constante de onde estamos nesses níveis. Não só qual é o nosso nível principal, que às vezes é chamado de qual é a nossa âncora, o centro de gravidade psicoespiritual no Enneagrama, mas também o quanto oscilamos e quais partes de nós estão mais evoluídas do que outras partes. Ou seja, essa é a primeira chave. Se estamos falando a sério de transformação pessoal, nós precisamos fazer esse olhar para dentro com constância para ver o quanto estamos nos transformando. Eu tive um professor uma vez que falava assim: a prática de autodesenvolvimento mais importante não é a meditação durante a manhã ou a prática de presença durante o dia, é a conversa que você tem com seu travesseiro no final de cada noite, para você se perguntar verdadeiramente assim:
quanto do dia de hoje eu dediquei à experiência da essência, não da personalidade. E aí, buscar fazer diferente no dia seguinte. A segunda chave, e só quero dizer que no nosso podcast em português, O Mundo Eneagrama, nós temos episódios que falam de cada um desses temas. Se você não conhece ainda o nosso podcast, fica a sugestão de visitá-lo para conhecê-lo, né? E vamos muito além desses conteúdos, explicando esses temas, na nossa plataforma para membros, que se chama CP Online. Pode ser vista as condições para acessá-la no nosso sítio de internet, que é cpenneagram.com ou .com.br, porque aí você já vai diretamente à aba em português. Mas a segunda chave, que é o que interessa aqui hoje, as 9 chaves. Equilibre sua sequência instintiva. Pode ser que todos aí já conheçam um pouco do que é ser autopreservação, o que é ser social, ou o que é ser sexual dominante, ou 1 a 1 dominante. Esses 3 instintos são igualmente importantes para todos nós. E um deles está distorcido para mais como dominante, que nós buscamos resolver uma ferida em relação a ele, buscando excesso disso na nossa vida, desnecessário, gastando muita energia. E um outro, que é o terceiro na sequência, não é só um ponto cego, ele é reprimido. E se quisermos ir adiante, precisamos olhar para isso e desreprimi-lo. Aliás, acabei de gravar um episódio do nosso podcast, que irá ao ar daqui, acho que 1 ou 2 semanas, falando dos instintos reprimidos. E um pouco mais, porque já havíamos falado antes. E eu tenho que equilibrar para eles serem menos distorcidos, essa sequência instintiva. Terceira chave, eleve-se acima do seu subtipo. Muita gente trabalha com os instintos, mas não trabalha com o conceito de subtipo, que não é a mesma coisa. O instinto autopreservação social e o sexual se manifestam de maneiras diferentes em cada um dos 9 tipos. É uma alquimia que acontece entre o que chamamos de instinto dominante e a paixão ou o vício emocional do nosso tipo no Eneagrama. E isso gera algo muito particular, que é, na verdade, a principal manifestação da paixão do nosso tipo em nós. E se não virmos essas diferenças em nuances, nunca saberemos quais são as principais coisas a transformar. Um rápido exemplo, até porque eu vejo o Ricardo aí na minha frente, ele é um tipo 7 autopreservação, né? E um exemplo, o 7 autopreservação precisa desenvolver muita empatia, porque ele é muito em si mesmado, ele é muito autorreferente, coisa que eu já testemunho que o Ricardo faz na vida, desenvolver empatia. E talvez seja em origem um dos 27 menos em contato com o coração por não desenvolver a empatia, porque ele olha muito para os próprios interesses, né? Então tem essa tarefa. Mas o 7 social é o oposto e precisa do oposto. O 7 social olha demais para os outros e faz em excesso pelos outros, por conta não de um altruísmo necessariamente positivo, mas porque ele não aguenta olhar o sofrimento dos outros no campo de visão dele. E ele precisa parar de ser empático, precisa se tornar mais egoísta. O crescimento de um 7 social é o oposto do crescimento de um 7 autopreservação. E se você não conhece dos subtipos, boa sorte, você não vai fazer a tarefa principal para crescer e chegar em níveis de consciência maiores. Quarta chave, gerencie suas emoções. Quando trabalhamos o nosso centro instintivo, com os instintos e os subtipos, a gente tem que subir para o centro emocional humano, como ensinou Gurdjieff. O centro emocional merece trabalhos específicos logo depois do trabalho no centro instintivo. E aqui eu falo do centro emocional inferior, no coração humano, na dimensão humana.
E sem nós trabalharmos as emoções, nós não seremos humanos, seremos sub-humanos. E é necessário trabalharmos isso antes de qualquer ambição de expansão espiritual. Se vamos para uma expansão espiritual antes de trabalhar coisas como as emoções humanas, o nome disso é bypass espiritual, um atalho espiritual que faz com que a pessoa crie gaps não trabalhados, e mesmo que tenha experiências espirituais de essência, vai ter sombras que são muito perigosas para eles próprios e para os outros. Então, como trabalhar as emoções? Aliás, nós simplificamos 4 emoções, né? Medo, raiva, tristeza e alegria. Conforme o seu tipo e subtipo no Enneagrama, você acessa uma e não acessa a outra. Qual é a sua sequência emocional? Qual é a emoção que está escondida por detrás de outras emoções? Por exemplo, um 4 sexual, ele acessa a raiva o tempo inteiro e não necessariamente acessa suficientemente a tristeza. Olha que perigo o estereótipo de que todo 4 é triste. Não, depende do subtipo. O 4 o 4 sexual é mais raivoso do que triste. Então ele tem que fazer um trabalho de olhar para a raiva e ver o quanto ela está sequestrando a energia da tristeza. E para os 27 subtipos, ou as 54 sequências instintivas, tem uma tarefa diferente do ponto de vista de acessar as emoções. E o mesmo professor me falou assim uma vez: se você acessa todas as emoções menos uma, o seu coração não está aberto, ponto final. Porque são várias emoções, mas é só um órgão, o coração. Então, você precisa aprender a acessá-las. E aí, para os mentais, isso significa sentir e não pensar sobre as emoções. E para os instintivos, isso significa não fazer nada a respeito, só sentir. Ter a experiência de entrar e ficar no coração. E aí, para os emocionais, é importante saber sair das emoções depois, né? Agora, gerenciar as emoções também tem a ver com entender a nossa reatividade emocional, os nossos gatilhos, como reagimos, e aí fazer as etapas, porque são etapas, de gerenciamento das nossas reatividades. Sem isso, não amadurecemos. Quinta chave: cure traumas. Nós temos um retiro, que é o retiro experiencial, nos quais a pessoa é levada a experimentar traumas e recebe um trabalho individual de cura disso e quase sempre sai de uma maneira transformada, que nós sugerimos que seja trabalhada depois em terapia para sustentar a cura obtida. Mas é assim, quantas pessoas esconderam os traumas de todas os demais? Nunca falaram a respeito. Quantas pessoas falaram só para uma pessoa? Quantas pessoas têm ainda algum trauma muito importante como inconsciente? Ainda não desvendaram. E quantas pessoas foram fazer algum trabalho de cura de trauma, mas acabaram só numa terapia de fala sobre isso e não realmente de tocar a ferida e de transformá-la. Não é tão difícil quanto se possa imaginar. E o que é preciso é coragem e o auxílio certo. Sem isso, você vai ficar com uma amarra em níveis inferiores de consciência e não vai conseguir sustentar a sua presença em níveis superiores. Por isso é a quinta chave. Sexta chave: purgue a paixão do seu tipo. Purgar, assim, entrar na dor disso até que ela se esvaia. A paixão do tipo é uma coisa muito central para trabalharmos. Como eu disse, é o vício emocional do perfil. E esse vício precisa ser encontrado corretamente e com toda sinceridade.
Esqueçam qualquer teoria que fale para vocês que existe mais do que uma paixão, que você é tipo X, mas também é um pouco do Y e do Z. Não, não, não. Tudo é errado do ponto de vista de teoria, tá? Todos os principais professores de enneagrama do planeta hoje discordam disso. Então, temos todos traços dos 9, mas só uma emoção se torna paixão do ponto de vista de tomar conta da gente e nos dominar. E a forma de trabalhá-la é olhar para a paixão e entrar numa frustração, não em relação a nós, mas em relação à paixão, com desapontamento, e aí uma coisa muito importante, cansaço desse mecanismo. Se não fizermos esse trabalho de purgar a emoção com essas experiências emocionais, mais de frustração em relação a ela, não superaremos a paixão. Não é só observar como ela funciona e tentar mudar o comportamento. Isso não transforma. Porque se a paixão está no centro emocional, apenas uma abordagem emocional vai conseguir resolver o problema. 7ª chave das 9. Desafie a fixação do seu tipo. A fixação está para o centro mental, assim como a paixão está para o centro emocional. Tão importante quanto. E a fixação é uma crença limitante muito específica. E nós temos que saber o que do nosso tipo vem da paixão e o que vem da fixação. Por exemplo, eu sou um 5. Da paixão, uma das coisas que vem é eu ter a dificuldade de dar e receber porque eu fecho meu coração. É a avareza. Mas a característica de economizar tempo, espaço, energia, não vem da paixão. Vem da fixação chamada mesquinhez para um 5. Então é uma coisa mental que merece uma abordagem mental para ser superada. Se você trabalhar isso emocionalmente, não vai ter resultado. E aí há abordagens específicas para isso. Né? Ou um 8 tem que trabalhar a fixação da vingança, do pensamento recorrente de que eu sou responsável por resolver problemas de injustiça e eu tenho que ficar olhando, né, padrão de prestar atenção só nas injustiças. Então, olhar a fixação e mudar o modelo mental é a 7ª chave. A 8ª é aprender a usar os 3 centros de inteligência. Não vou nem falar muito sobre isso. Só vou dizer que entender que eu sou um tipo mental não vale nada. O que vale é por que você só usa a inteligência mental? Vai lá desenvolver a emocional e a instintiva, ora as bolas. Né? Ou seja, eu tenho que usar os 3 centros. Na verdade, eu falei que quando a gente não acessa todas as emoções, nós somos sub-humanos, mas Gurdjieff falava que quando não acessamos os 3 centros, acessamos só 1 ou 2, somos sub-humanos. E ele falava mais, ele falava que quando o indivíduo passa a acessar as 3 inteligências igualmente, ele entra em presença e aí é quando se inicia o trabalho interior. Não quando termina. Então, acho que a gente tem que olhar para dentro e entender que estamos atrasados. Você está fazendo trabalho de desenvolvimento ou está perdendo tempo analisando o enneagrama de celebridades? Né? E, por fim, siga o caminho das flechas. As flechas são mais importantes do que as asas do enneagrama. Tem um podcast que lançamos recentemente sobre isso. E as flechas são os principais recursos de desenvolvimento. Tem teorias ainda hoje seguidas por pessoas, infelizmente desavisadas, porque os livros não estão atualizados, que falam que a flecha contrária é boa, a flecha a favor é ruim, integração, desintegração. Não, os próprios autores dessa teoria já falaram que estava errado. E nós precisamos entender que precisamos construir um triângulo com essas 2 flechas, acessando-as de uma maneira específica, primeiro o contrário à flecha, depois a favor, e que essas são a forma de sairmos do problema do nosso tipo. Eu
há mais de 20 anos atrás, desenvolvi um método de trabalhar com as pessoas sobre um tapete do Eneagrama. Já fiz isso em Portugal algumas vezes e é como eu me tornei mais conhecido com o meu trabalho ao redor do mundo. Eu, na verdade, desenvolvi essa técnica. Hoje muitas pessoas fazem, mas há 20 e tantos anos que eu tenho aprimorado essa técnica de ajudar as pessoas a incorporarem as flechas, mas na verdade a técnica já foi além das flechas hoje em dia e nos permite mais transformação. Então, temos que usar as flechas. Essa é a nona e última chave. Eu sei que eu já estourei meu tempo. O Ricardo, à tarde, aí no encontro de vocês, vai falar de alguns cursos e outras oportunidades que, para os associados aí da associação, haverá alguns descontos. E, além do podcast e da CP Online, eu só quero dizer que sempre nos alegra receber portugueses nos retiros mais profundos que fazemos no Brasil, presencialmente, e eles ocorrerão no mês de abril de 2026. Já fiquei feliz de saber que o Paulo aí, Antunes vai voltar lá mais uma vez, a Helena. E, além disso, no ano que vem, isso eu estou divulgando em primeira mão, eu farei junto com a Úrsula Skripkuna, que acabou de se tornar presidenta da Associação Brasileira de Eneagrama, um curso que se chama Para Além do Seu Eu Físico, com muito trabalho de energia, desenvolvimento de intuição, conexões espirituais e mais. E, por fim, só divulgar aqui, nesse momento que no Brasil nós chamamos de Plim Plim, aquele nome, aquele sinal da Globo, né? Quero dizer que nós temos hoje também em português um teste de Eneagrama para aqueles que atendem clientes com Eneagrama, que ajuda muito, com uma alta precisão, a identificar o tipo, o subtipo e a sequência instintiva do seu cliente, para que as suas sessões sejam mais eficazes. Ele se chama CPS Compass. Mas tudo isso pode ser visto no nosso site, cpenneagram.com. Muito obrigado pela oportunidade. Espero vê-los em algum momento breve. E obrigado, Ricardo. Urânio, vamos. Vamos abrir apenas para Uma pergunta. Eu só tenho um pouco de dificuldade de ouvir, então, por favor, repita para mim aí, Ricardo. Vai ter o microfone, ótimo. Estás a ouvir? Baixo, mas se puder falar alto, eu agradeço. Mais alto aqui. Pode fazer a pergunta. Posso fazer? Ok. Urânio, obrigada pelas suas palavras. Falou aqui em 4 emoções principais: medo, raiva, tristeza e alegria. Na minha perspectiva, se calhar fixa, 3 são negativas e uma é positiva. Podemos considerar as 4 emoções positivas ou há esta fixação dentro do positivo e negativo e se calhar levamos a um comportamento condicionado com isso? Obrigada. Muito, muito obrigado pela importante pergunta. De fato, as 4 são positivas e não negativas. O que é negativo é o que fazemos com essas emoções quando estamos no modo reativo e não ativo. As emoções em si não são ruins, mais ou menos como a história de que um bisturi nas mãos de um assaltante é muito perigoso, nas mãos de um médico salva vidas. Então, por exemplo, tem um mito, principalmente em algumas sociedades ocidentais, como o Brasil, Portugal e outras, de que raiva é ruim. É ruim? Nada, tudo errado. Sem raiva, nós não colocamos limites, nós não sabemos nos respeitar, não sabemos nos empoderarmos. Então, é fundamental. Aliás, os sexuais reprimidos no Eneagrama têm mais dificuldade de acessar a raiva, e essa é uma grande necessidade. E por aí vai. Então, é mito e história que a sociedade toda nos conta que essas outras emoções são negativas. Muito, muito obrigado a todos vocês. Desejo uma boa continuidade do congresso. Obrigado por esta partilha profunda. Tchau, obrigado. Precisamos olhar para os nossos desafios centrais com a mesma paixão com que reconhecemos